Então, o vídeo de hoje, ou podcast, se preferir, se chama Meu Deus, aconteceu. O que isso significa? Hoje vamos falar sobre isso. Sou Tom e você está assistindo ao Watchman River. Fico feliz com sua presença. Espero que esteja bem. Antes de começar, lembro que não sou profeta nem pastor. Sou só um cara no meu escritório móvel, em Connecticut, à beira do rio, falando sobre Jesus. Vamos começar com João capítulo 1, versículos de 1 a 5, a palavra eterna. Quando você vê a palavra nesses 5 versículos, é Jesus. A maioria já sabe disso. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas nunca parecem compreender a luz, não é mesmo? Ao longo da história da humanidade, temos visto repetidas vezes esse padrão de sinais de alerta sendo mostrados aos homens, mas que são ignorados e geralmente ridicularizados, desprezados e zombados. Em Gênesis 6, Deus adverte sobre o julgamento iminente devido à maldade das pessoas que habitavam a terra naquela época. E Deus usou Noé e o instruiu a construir uma arca. E Noé construiu aquela arca e avisou. O julgamento veio. Sabemos o que ocorreu. Em Gênesis 19, Sodoma e Gomorra foram avisadas. Eles eram perversos. E Deus enviou anjos para Ló. Ló avisou o povo, que ignorou os alertas. Sabemos o que aconteceu. Os israelitas no deserto. Deus usou Moisés para emitir avisos a eles. E eles ignoraram os avisos e acabaram vagando no deserto por 40 anos. Você consegue imaginar? Alguns reclamam que aguardam o arrebatamento há 10 anos. 40 anos. Eles estavam vagando no deserto. Até mesmo Jesus, em sua geração, quando andou pela terra, ele alertou. Ele chorou por Jerusalém ao prever sua destruição. O que ocorreu em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. E se o comportamento passado indica o comportamento futuro, faz sentido que possamos alertar e alertar e alertar hoje sobre a 70ª semana de Daniel, o tempo da angústia de Jacó, a tribulação de 7 anos que está por vir. E nós somos ridicularizados, zombados, desprezados e ignorados. As pessoas estão ignorando os sinais de alerta. Por que é que, repetidas vezes, as pessoas sempre ignoram os sinais de alerta toda vez? Isso me surpreende. Vamos para Hebreus 10, versículos 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vemos o dia se aproximando e sabemos que é tempo do arrebatamento pré-tribulação. Sabemos que a tribulação de 7 anos está próxima, pois todos os sinais já se convergiram. Agora aguardamos Jesus. De novo, as pessoas ignoram os sinais de alerta e zombam. Estão escarnecendo, como foi profetizado. Meu irmão em Cristo, Marty Bryden, compartilhou algo hoje. E quando li isso, escrevi para ele dizendo que isso inspirou toda a abertura do meu vídeo de hoje. Se não se importar, vou te dar os créditos e usar isso, ele respondeu. Ótimo. Porque isso me abençoou. É muito simples. É lindo. Ouça o que ele disse. Ele afirmou, em breve 2 grupos diferentes dirão exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. E eles terão 2 futuros completamente diferentes e 2 destinos completamente diferentes. Quando isso acontecer? Quando o que acontecer? Ele menciona 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Pois o Senhor descerá do céu com um brado, voz do arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
E Marte disse: naquele dia, tanto santos quanto pecadores exclamarão: meu Deus, era tudo verdade. O santo dirá isso com louvor exuberante, reverência e gratidão, sabendo que estará para sempre com o Rei Jesus. O pecador vai chorar e lamentar com medo, tremor e uma angústia profunda na alma, sabendo agora que perdeu o arrebatamento sobre o qual seus amigos e familiares passaram anos avisando sobre esse dia. Essa foi a postagem de Marty. E isso me fez pensar em todos os sinais de alerta que as pessoas receberam todas as vezes. Deus é gracioso e misericordioso. Não impõe nada às pessoas. Ele sempre envia pessoas para avisar. E é isso que estamos fazendo hoje, porque aquela tribulação de 7 anos está muito próxima. E eu não quero que ninguém tenha que passar por isso. Eu sei que as massas vão ignorar essa mensagem. A maioria vai. Mas, sabe de uma coisa? Eu vou te dizer agora mesmo. Se você soubesse que compartilhou o Evangelho com 100 pessoas e uma delas acreditou no sangue redentor e na obra consumada de Jesus, você faria isso? Claro que você faria. Então, não estamos fazendo isso pelas multidões. Estamos fazendo por aquela pequena parcela de pessoas que vai ouvir esses sinais de alerta do que está acontecendo no mundo neste exato momento, que apontam para o início da tribulação de 7 anos. Eu simplesmente não posso. Se houvesse qualquer coisa que tivesse que acontecer antes do arrebatamento, eu diria para você, acho que você já sabe disso, eu diria, acho que isso precisa acontecer. Não acho que nada precise acontecer. Já chegamos lá e estamos esperando. Digo isso todos os dias. Estamos esperando agora por Jesus. Não sabemos o dia nem a hora do arrebatamento, mas sabemos que estamos na época. Paulo disse, não preciso falar sobre os tempos e estações. Vocês saberão. Sabemos que estamos na época? Tudo bem. Vamos para as notícias atuais. Tudo bem. Vou começar aqui. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ontem. Nós não vamos, ele tuitou isso, nós não vamos ocupar Gaza. Nós vamos libertar Gaza do Hamas. Gaza será desmilitarizada e uma administração civil pacífica será estabelecida. Boa sorte com isso. Mas, sabe, vamos continuar. Uma que não seja essa autoridade palestina, nem o Hamas, nem qualquer outra organização terrorista. Isso vai ajudar a libertar nossos reféns e garantir que Gaza não represente uma ameaça para Israel no futuro. Interessante. Ele afirma que não queremos tomar toda a Gaza, mas sim que alguém a governe em paz conosco. O único problema é que, em toda aquela área, naquela parte do mundo, não há ninguém que vá viver em paz com eles. É uma questão espiritual. Eles querem a destruição de Israel. Nós sabemos disso. Eu não acho que Netanyahu saiba disso. Talvez ele saiba. Mas estamos vivendo tempos fascinantes, assistindo a essas coisas se desenrolarem no Oriente Médio. Amir Tsarfati compartilhou isso no Telegram. Ele disse que Netanyahu conversou com o chanceler alemão Merz e expressou sua decepção com a decisão sobre a questão do embargo de armas. Citação: vocês estão recompensando o Hamas, que cometeu o pior crime contra o povo judeu desde o Holocausto. O mundo quer recompensá-los e dar sua própria terra. Solução de 2 estados. Grande reunião chegando no dia 23 de setembro deste ano. Bem, daqui a 6 semanas. Grande reunião. Eles e o mundo pedem uma solução de 2 estados. Todos clamam por isso em nome da paz e segurança. Percebam os tempos atuais. Lá vamos nós. Uma declaração do primeiro-ministro Kearney, do Canadá. O Canadá condena a decisão do governo israelense de intensificar ainda mais o conflito em Gaza. Essa escalada não fará nada para acabar com o horror humanitário em Gaza ou com o sofrimento crescente tanto dos reféns israelenses quanto dos civis palestinos, nem promoverá a paz e a segurança de longo prazo para o povo israelense. O Canadá solicita cessar-fogo imediato. O Hamas deve liberar imediatamente todos os reféns capturados nesse ataque terrorista de 7 de outubro. O Hamas deve se desarmar e precisamos ver um aumento massivo e sustentado na ajuda humanitária na escala necessária.
Bem, espero que o senhor tenha copiado a Organização das Nações Unidas nisso, Sr. Carney, porque é a Organização das Nações Unidas que está retendo a ajuda. Continuamos trabalhando com nossos parceiros internacionais no caminho para uma solução de dois estados, que é realmente o que eles querem. Mais do que alimentar os palestinos, eles querem uma solução de dois estados. Isto é algo espiritual. Onde um Estado palestino independente, viável e soberano vive lado a lado com o Estado de Israel em paz e segurança. Reafirmamos que o Hamas não deve participar do futuro governo de um Estado palestino desmilitarizado. O Canadá continuará apoiando o compromisso da autoridade palestina com a reforma e com uma governança democrática forte. Certo? Tudo bem. Incrível. É realmente incrível. Israel, o único exército na história do mundo que se espera que alimente as pessoas com quem está em guerra. Você já imaginou a gente na Segunda Guerra Mundial? Se for, garanta que todos estejam bem alimentados. Isso é inédito. Guerra é horrível. Nós amamos Jesus. Sabemos que um dia nunca mais teremos que falar sobre guerra, mas agora estamos na Terra e a guerra é uma realidade. Mas em nenhum lugar, nenhum exército jamais foi esperado que alimentasse o inimigo enquanto luta contra ele. E eu nem estou dizendo que o povo palestino é o inimigo. Você sabe, o Hamas é o suposto inimigo, mas sabe por que eles não estão em guerra com todo o povo palestino? Mas a maioria do povo palestino, de acordo com pesquisas, ainda apoia o Hamas. Eu não entendo. Não todos eles. Estou generalizando, mas a maioria deles. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, culpa efetivamente o presidente francês Macron pelo colapso das negociações de cessar-fogo em Gaza. No momento em que Macron anunciou sua intenção de reconhecer um Estado palestino, o Hamas endureceu suas exigências impossíveis. Sim, no momento em que fizeram isso. O Hamas acredita que está ganhando, mas pode estar perto do fim. Eles podem ter só 3 membros, mas com toda a grande mídia mundial do lado deles, são eles que fazem as exigências. Isso não significa que Israel precise ouvi-los, mas veio da Jordânia. Ouça! Sua Majestade, o rei Abdullah, recebe uma ligação do presidente palestino Muhammad Abbas e reafirma a rejeição total da Jordânia ao plano de Israel de expandir o controle militar sobre Gaza. Bem, junte-se ao resto do mundo. O mundo está contra Israel e isso só tende a piorar à medida que o dia se aproxima. Você sabe disso. Eu sei disso. Isso é da Irã Internacional. Mísseis iranianos e defesas aéreas prontos para outra guerra, diz o canal dos guardas. O reparo das defesas aéreas e o estoque de mísseis do Irã permitem ao país se defender de ataques israelenses e causar mais danos em uma nova guerra, afirmou um veículo ligado ao IRGC na quinta-feira. Aqui está outro tweet ou postagem do embaixador em Israel, Mike Huckabee. Quanta comida Starmer e o Reino Unido enviaram para Gaza? O primeiro-ministro israelense já enviou 2 milhões de toneladas para Gaza e nada disso sequer chegou aos reféns. Talvez o primeiro-ministro do Reino Unido devesse ficar de fora dessa e seguir a Liga Árabe, que disse que o Hamas deveria se desarmar e libertar todos os reféns imediatamente. Esse é um bom comentário. Vai cair em ouvidos surdos, mas é um bom comentário. 2 milhões de toneladas de comida enviadas para Gaza. Muito disso foi confiscado pelo Hamas. Mas, por favor, nos comentários abaixo, me diga qual exército durante a guerra enviou 2 milhões de toneladas de comida para o inimigo. Garanto que não vai achar nenhum, mas avise se encontrar. Agora vamos falar sobre o Hezbollah. Bubba News divulgou isso no Telegram. Segunda noite seguida. O Hezbollah faz demonstração de força em Beirute, ameaçando o governo libanês por tentar desmantelar e desarmar o grupo. Hezbollah não está satisfeito com o governo libanês. Bubba disse, na minha opinião, isso não vai acontecer. Nem a minha. Não, o Hezbollah não vai se desmantelar e se desarmar. Eles querem destruir Israel, assim como Hamas, Houthis, Irã e outros países que talvez sejam mais sutis nessa região. É uma questão espiritual.
O membro do parlamento libanês Mohamed Hayed, integrante do partido político do Hezbollah, disse: entregar as armas é suicídio e não pretendemos cometer suicídio. Dizer para entregar suas armas significa que você está dizendo para entregar sua honra. Veja, é tudo sobre isso, sabe? Eles não vão depor suas armas. E foi isso que Amir Safati disse sobre isso. Ele disse, em outras palavras, o Hezbollah se recusa a se desarmar. Tempos dramáticos nos aguardam. Tanto o Hamas quanto o Hezbollah estão sob forte pressão americana e israelense para não possuírem mais armas que ameacem a estabilidade da região. Sim. É uma bagunça. Esta é uma publicação que a missão dos Estados Unidos nos Emirados Árabes compartilhou. A missão dos Estados Unidos nos Emirados Árabes está ciente de informações que indicam ameaças às comunidades judaica e israelense nos Emirados Árabes. A missão recomenda que os cidadãos dos Estados Unidos evitem locais nos Emirados Árabes associados às comunidades judaica e israelense, incluindo locais de culto. Ameaças contra judeus nos Emirados Árabes. Isso está acontecendo em todo o mundo. Tudo bem, vamos passar para Moscou, Rússia e Ucrânia, certo? Amir compartilhou um artigo da Bloomberg. Washington e Moscou estão trabalhando em um acordo territorial antes da cúpula entre o presidente Trump e o presidente Putin na próxima semana. Os Estados Unidos estão trabalhando para obter o apoio da Ucrânia e dos países europeus para o acordo. Putin está exigindo que a Ucrânia entregue toda a região de Donbass, assim como a península da Crimeia. O presidente Trump fez essa publicação ontem. A tão aguardada reunião entre mim, como presidente dos Estados Unidos, e Putin, o presidente da Rússia, acontecerá na sexta-feira, 15 de agosto de 2025, no grande estado do Alasca. Em breve divulgaremos mais detalhes. Obrigado pela atenção. Então, o presidente Putin vai se encontrar com o presidente Trump daqui a uma semana, daqui a 6 dias, na sexta-feira. E vamos ver o que acontece lá. Quero dizer, eu adoraria ver essa guerra acabar, sabe? Pode ser que acabe, espero que sim. BRICS News compartilhou no Telegram. O presidente russo, Putin, afirmou aos Estados Unidos que não vai encerrar a guerra em troca do leste da Ucrânia. Desculpe, vou repetir. Ele disse que encerra a guerra se ficar com o leste da Ucrânia. O jornal Wall Street Journal informou isso. E então, o presidente Trump disse que, para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, terá que haver a troca de territórios. Interessante. O presidente Zelensky disse que a Ucrânia não vai ceder nem 1 centímetro de terra tomado pela Rússia. Essas reuniões vão ser, eu só não sei onde isso vai dar. Além disso, Putin convidou Trump para visitar a Rússia após a cúpula do Alasca. Tudo isso aconteceu ontem à noite. E então sim, Zelensky da Ucrânia rejeita a cúpula planejada entre Trump e Putin no Alasca, dizendo que os ucranianos não vão entregar sua terra ao ocupante. Está uma bagunça lá. Só rezo pela paz e pelas pessoas. Conhecemos tanta gente. Muitas pessoas assistem a este canal, esses vídeos que moram na Ucrânia e na Rússia. Eles são irmãos em Cristo, irmãos e irmãs, famílias. Apenas orem pela paz lá. Tudo bem, do Insider Paper. Xi diz a Putin que a China apoia a melhora nas relações entre Estados Unidos e Rússia. O presidente Xi Jinping disse ao seu homólogo russo, Putin, em uma ligação telefônica ontem, que a China ficou satisfeita em ver Moscou e Washington melhorando suas relações. Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planejam conversar para tentar encerrar a guerra na Ucrânia. Os dois lados confirmaram os preparativos para a cúpula, que já está em andamento. Vai acontecer, como eu disse, na sexta-feira. Nas últimas 24 horas, foram 58 terremotos acima de 4.0 e 23 acima de 5.0. Ainda acima de 5.0 e bem ativo? Certo, vamos lá. Que acha? Vamos juntos ao mundo dos palhaços? Vem comigo? Essa aqui é demais, cara. É do Independent. Concessionária de robôs inaugura na China e vende mais de 40 marcas de robôs humanoides. Foi inaugurada na China uma concessionária que vende mais de 40 marcas de robôs humanoides. Ela se chama Shopping dos Robôs.
Ela fica em Pequim. Ela foi inaugurada ontem, na sexta-feira, 8 de agosto, e é a primeira do tipo no país. Os clientes podem colocar as mãos em mais de 100 tipos de robôs e os robôs podem colocar as mãos nos clientes. Inclui isso apenas para dar humor, como uma máquina de café com braços. Um dos robôs é essa máquina de café. Acho que consigo lidar com esse, mas sinto que ele pode jogar café na minha cara. Então acho que prefiro fazer meu próprio café porque computadores dão problema. Um cachorro robótico de estimação e um humanoide que toca guitarra. Sabe de uma coisa? Tem muita música que você pode ouvir. Eu não preciso de um robô tocando guitarra. A loja diz que não só vende robôs, mas também oferece serviços como manutenção e seguro. Já pensou nisso? Nunca passou pela minha cabeça, mas é preciso fazer seguro desses robôs. Eles custam caro, e se derem defeito e começarem a te perseguir, você vai querer que paguem suas contas médicas, certo? Citação. Se os robôs vão entrar em milhares de lares, contar apenas com as empresas de robótica não é suficiente. Wang Yafan disse que Yang Yefang, um diretor de loja, disse a Reuters que por isso eles precisam de um pequeno shopping de robôs. Somos robôs, se preferir. Olha, mundo, eu adoraria ficar e brincar com seus robôs, mas tenho um compromisso com Jesus e já está na hora. Então vocês podem ficar com os robôs. Eu estou bem, passei a vida toda sem um robô e estou tranquilo. Não preciso de um, mas talvez alguns de vocês queiram. Tudo bem. Um robô que faz café, coça as costas ou até te dá uma martelada na cabeça, tanto faz. Mas se você quiser isso, sabe, você tem o livre-arbítrio para decidir ter isso. Mas para mim não, eu só vou querer água. Obrigado. Ah, rapaz, que tal a gente ir para alguns comentários do dia, hein? Se eu conseguir encontrá-los. Stephanie, sou crente desde os 16 anos de idade e agora tenho 69 anos. Foi só nos últimos anos que eu realmente sei com toda certeza que Deus me ama. Eu realmente gosto e entendo isso, de verdade. Eu caminhei com o Senhor por muito tempo e também me afastei do Senhor por muito tempo antes de perceber que Ele me amava incondicionalmente. E sabe de uma coisa? Quando finalmente entendi que Ele me amava incondicionalmente, eu fui até Ele com mais frequência e realmente passei a pertencer a Ele de verdade. Quando entendi o quanto Ele me amava incondicionalmente, meu comportamento melhorou porque eu não queria decepcionar alguém que me amava tanto. Isso faz sentido? Obrigado, Stephanie. Rita, como é incrível acordar todas as manhãs sabendo que você é tão amada, protegida, cuidada e sabendo que Ele está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Família, eu acordo todos os dias com um sorriso no rosto, um sorriso para o Pai olhando lá do céu. Família, mantenham o sorriso no rosto e o amor no coração. Em breve estaremos com Ele. Estamos prontos aguardando seu tempo perfeito para nos reunir, Senhor. Obrigado, Rita. Muito lindo. Ótimos comentários. Silk, a trombeta pode soar a qualquer momento. Você está pronto? Escolha com sabedoria, meu amigo. Se você ainda não foi salvo, pense na eternidade. É para sempre e você não pode escapar. Não estar preparado é um jogo perdido. Amém. Obrigado. Amém. TNT, o mundo inteiro vai se voltar contra Israel. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus é verdadeira e está se cumprindo agora. Cristo é o Senhor. Amém. TNT. Obrigado. Sim? Veja, estou lendo comentários de pessoas que ouviram os sinais de alerta, de pessoas que ouviram o Evangelho e disseram, sim, eu quero isso. E agora vou compartilhar o Evangelho com você. Espero que no final você diga, sim, eu quero isso, pois o Evangelho é a boa notícia. Essa é uma forma sem graça de dizer, pois é bem melhor que só uma boa notícia. É fenomenal, incrível, transformador, lindo, uma notícia eterna, o Evangelho eterno de que Jesus veio aqui, o Filho unigênito de Deus. E ele veio aqui para te resgatar do seu pecado. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele deixou um trono no céu para vir aqui à terra. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele assumiu a carne humana.
e era totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo, andando por aí, curando pessoas, amando as pessoas, ensinando, realizando milagres, transformando água em vinho. Ele fez as coisas mais belas, impedindo que uma mulher pega em adultério fosse apedrejada. E todos os homens largaram suas pedras e foram embora. Eles foram convencidos porque Deus estava bem na frente deles, dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquelas pedras caíram rapidamente. Naquela cultura, para um homem, mas Jesus é o Deus homem, defender uma mulher naquela situação era algo incrível. Incrível. Jesus é incrível. Ele veio para passar a eternidade com você. Todos nós temos um problema. Nós temos um problema com o pecado. Todos nós pecamos. Todos nós ficamos aquém da glória de Deus. O padrão de Deus é a perfeição. Você consegue alcançar isso? Se o padrão está aqui em cima e é a perfeição, quão perto você está desse padrão? Bem, de acordo com Deus, você tem que estar no padrão. Ninguém consegue. Ninguém é perfeito. Ninguém que já andou sobre a terra é perfeito, exceto o Deus homem, Jesus. Ele veio porque quer passar a eternidade com você e te encher de bondade. Nós merecemos? Não. Não, merecemos o inferno e a sepultura. Mas Deus nos resgatou enviando Jesus, seu Filho único. E Jesus veio aqui e derramou sangue, o próprio sangue dele, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue precisa ser derramado. É assim que o pecado é sério. E Jesus veio aqui e pagou pelos seus pecados com o sangue dele para que você possa ter a vida eterna. É tão incrível. É a história de amor mais bonita de todas. Tom, como posso ser salvo? Você diz: Jesus, admito que sou pecador e tenho problemas com o pecado. Eu sei que não posso aparecer em um céu perfeito com pecado. E agora eu entendo que o Senhor pagou pelo meu pecado com o seu sangue. Tenho fé no seu sangue, que vai tirar o pecado de mim, tão longe quanto o leste do oeste, e me lavar, deixando-me branco como a neve. Jesus, eu tenho fé nesse sangue e creio na sua obra consumada na cruz. Creio na sua morte, sepultamento e ressurreição. Jesus, eu preciso de um Salvador, e você é o Salvador do mundo. Então agora estou deixando de lado a minha incredulidade para crer em você, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, de eternidade a eternidade. Eu me volto para você, Jesus, e agora sou seu. Obrigado por morrer por meus pecados e pagá-los com seu sangue. Quando você crê no sangue expiatório de Jesus, na obra consumada na cruz, sua morte, sepultamento e ressurreição, sabe o que acontece? Você está salvo. Deus colocará o Espírito Santo em você e fará de você uma nova pessoa. Jesus disse: eis que faço novas todas as coisas. Você será selado até o dia da redenção. Você irá no arrebatamento, creia você ou não no arrebatamento. Ele nunca vai deixar você escapar dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só por Jesus se chega ao Pai e ao céu. Ele é o único caminho para o céu pelo que fez por nós. O sangue expiatório dele e a obra consumada dele na cruz. Jesus quer você para sempre. O que você vai fazer com isso? Minha recomendação é que você se ajoelhe e diga: obrigado, Jesus. Minha recomendação é que hoje é um dia de salvação. Fale com ele hoje. Diga: eu admito, eu sou um pecador. Eu preciso do pagamento que você fez pelo meu pecado. Eu acredito que você é o Rei do Universo e que veio aqui para nos resgatar. Confio na sua obra consumada. Essa é minha recomendação. Mas se você ainda está aí sentado e pensando: bem, eu simplesmente não quero ter que seguir esse caminho. Não há mais nada que eu possa dizer para você. Só há um caminho para o céu: Jesus. Acho que a maioria das pessoas sabe disso no fundo. De quem elas são. Acho que elas sabem que Jesus é o Rei dos Reis. Mas não adie isso. Você não tem garantia do seu próximo suspiro hoje. E se você ouvir isso e continuar dizendo: não, eu não quero isso, eu não preciso disso. Eu só preciso te avisar, já que falamos sobre avisos hoje, que um dia você vai se ajoelhar diante de Jesus.
Se não crer no sangue expiatório e na obra consumada antes do último suspiro, você se ajoelhará diante dele no dia do julgamento. Você saberá que está em apuros, pois seu problema com o pecado continuará por ter rejeitado o pagamento. Ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Você será separado eternamente de Deus, chamado de inferno. Isso é chamado de choro, lamento e ranger de dentes. E eu garanto, você não dirá que é injusto ou errado. Você dirá: lembro de ouvir tudo sobre você pagar pelos meus pecados com seu sangue. Disse não quando ainda tinha fôlego. Mereço o que estou recebendo. Não quero crer em um Deus que me enviaria ao inferno. Não faça isso porque ele não está te mandando para o inferno. Você ouviu a mensagem. Mas ele te oferece uma nova vida hoje. Hoje é o dia da salvação. Tudo certo. Vou desligar a câmera e orar por cada um que assistiu. E se não formos arrebatados hoje, por que não? Hoje é um ótimo dia para o arrebatamento. Se não acontecer, até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.